Olá, eu sou a Carol Nogueira e esse é o Item Mais da CNN. 3 anos depois do início da operação comercial do 5G no mundo, o Brasil entrou para o clube de países com internet de quinta geração. O 5G é a nova geração de internet móvel, ele tem uma velocidade 100 vezes maior do que o 4G. O que isso significa? Que ele tem um menor tempo de latência, ou seja, um menor tempo de resposta. São 60 a 98 milissegundos no 4G para menos de 1 milésimo de segundos no caso do 5G. É um tempo de resposta quase em tempo real, isso que gera uma infinidade de aplicações como a que você falou. A gente está citando aí, então, por exemplo, os carros autônomos, eles podem fazer várias conexões conjuntas. Com 4G a resposta era um pouco mais devagar. Com o 5G, eles vão funcionar melhor, porque com 4G a resposta não era rápida o suficiente para evitar, por exemplo, acidentes. Tem essa aplicação que você falou sobre telemedicina, então com esse tempo de latência menor, os médicos vão poder aprimorar as cirurgias à distância. Isso vai permitir que um médico num país faça uma operação com mais precisão num paciente que está em outro país. Inclusive já houve registros de cirurgias feitas usando a tecnologia 5G, então praticamente em tempo real. No caso dos negócios, ainda a gente falou de telemedicina, mas também tem uma importante contribuição também para a indústria e para a agropecuária. Então o 5G ele é muito importante para esse setor hoje, que move muito da nossa economia. E aí por que isso acontece? Porque vai ser possível fazer uma operação à distância de um maquinário pesado. Mas por enquanto o serviço está restrito a 4 capitais do país: Brasília, Belo Horizonte, João Pessoa e Porto Alegre. Para quem está em casa entender, às vezes a gente olha no celular e aparece ali 4G, oscila com 5G. Isso porque hoje no Brasil o 5G ele compartilha essa faixa de transmissão com o 4G. Isso faz com que o 5G não seja pleno, não seja full. É o caso de São Paulo. O sinal 5G pleno começaria a operar na maior cidade do país na última sexta-feira. Mas a Anatel adiou o cronograma. A Anatel já havia declarado, já tinha dito que São Paulo não tinha cumprido algumas condições necessárias para essa implementação, que são, então, indispensáveis para que o 5G seja implementado. Por exemplo, a exigência de uma migração das antenas parabólicas para as bandas KU, que é da Companhia de Comunicação e Distribuição de Kits, por exemplo. Depois do adiamento, a nova previsão é de que o 5G comece a funcionar em São Paulo na próxima quinta-feira. Rio de Janeiro, Curitiba, Goiânia e Salvador devem ser as cidades seguintes a receber o 5G. O Ministério das Comunicações diz que todas as capitais deverão ter a nova tecnologia em funcionamento até 29 de agosto. O mês seguinte deve ser uma fase final de testes para que as capitais consigam viabilizar o lançamento comercial do 5G até 29 de setembro. Mas mesmo onde o 5G já está presente, boa parte dos usuários não tem acesso à novidade, por falta de compatibilidade dos telefones celulares ou dos chips das empresas de telefonia móvel. Na primeira parte desse episódio, vamos falar sobre o início da operação do 5G aqui no Brasil. Conversamos com o Fábio Steibel. Ele é diretor executivo do Instituto de Tecnologia e Sociedade. Fábio, obrigada por estar conosco aqui no Item Mais. Bem-vindo. Olá, muito obrigado pelo convite. Fábio, vamos então ao coração do nosso tema, 5G. O que é e o que na prática vai mudar na nossa vida? É um tema que já tratamos aqui no Item Mais, mas é sempre bom deixar muito claro, Fábio. Na prática, o que muda? Carol, 5G é internet de celular. Vamos tentar fazer bem simples assim. É a nova geração da internet que chega no seu celular. As pessoas conhecem o 2G, o 3G, o 4G, que é o popular hoje. O 5G é essa nova geração. A de grande diferença é que ela tem algumas vantagens que são muito peculiares. A primeira é a velocidade. Ela é muito rápida. Então, baixar vídeo, acessar a reunião é muito rápido. O segundo é a latência. Latência é o tempo que você tem de resposta, né, entre um computador e outro. Ela é muito baixinha. É como se fosse muito automático de você fazer. Isso, para quem gosta de jogos, é um grande diferencial e também para a indústria é bastante importante. E o 5G é o próximo padrão que vem por aí, utiliza inteligência artificial e outras coisas.
ele vai se tornar um padrão no mundo, é muito importante o Brasil acompanhar. E aí o que todo mundo se pergunta, né, Fábio? O meu aparelho celular vai ter acesso a essa internet 5G? A gente lembra, ministro das Comunicações, o Fábio Faria, ele vai para os Estados Unidos liderando uma comitiva para cobrar a agilidade da Apple na atualização de software dos aparelhos iPhone para permitir o uso das funcionalidades do 5G. Como o brasileiro pode saber se o seu celular terá acesso a essa tecnologia? Vamos a duas informações importantes. Não precisa trocar de celular para continuar com a internet. O 4G ele vai ficar bastante tempo aí, então você não vai ter que trocar o aparelho, nada mudou. Agora, se você quiser acessar o 5G, você vai ter que ter um celular que acessa o 5G. Hoje no Brasil, um pouco mais de 100 modelos de aparelhos são vendidos que tem 5G, isso é bem pouco. Tem ali celular por 1.500, mas a maioria dos celulares são mais caros. O que isso significa para as pessoas? Que daqui a 2 anos a gente vai ter um pouco mais de celulares no mercado que tem 5G. Mas antes de 2 anos, só aqueles celulares assim de ponta que vão ter e as pessoas com maior poder aquisitivo. Então, se você comprou o seu celular recentemente e ele é assim de ponta, possivelmente ele tem 5G. É fácil descobrir se ele tem. Se você comprou o celular há mais tempo, o seu celular não é daqueles mais caros, possivelmente não tem 5G, mas não se preocupe que a sua internet continuará funcionando. Só talvez não tenha acesso ao 5G ainda. E hoje não é só uma questão do celular, Fábio, também é uma questão da cidade onde você está no Brasil. Temos apenas 4 capitais brasileiras que têm o sinal 5G nesse momento. A primeira capital a implementar a tecnologia foi Brasília. Nesse momento, há operação 5G no padrão standalone. Afinal, o que é esse padrão, Fábio? Olha, há vários padrões, mas vamos tirar da confusão que aconteceu do 4G, do modelo americano, de europeu, só há um 5G. Agora, o 5G ele pode ser construído naquela torre, naquela infraestrutura que você tinha da internet anterior, o 4G, ou ele pode ser criado a partir do zero, já preparando para o 6G, para o 7G, para o que vai. A opção do leilão do Brasil foi do modelo standalone, que é aquele modelo que é, a partir de agora, tudo é novo. Então, isso significa simplesmente que nosso é um 5G puro. Isso é bom. O 5G puro é mais rápido, a latência é melhor e tudo mais. O problema é que você tem um alto custo de implementação, porque você não aproveita o que já estava aí. Você vai ter que fazer do zero. Isso causa que o tempo de implementação vai ser mais longo do que se a gente tivesse optado por um sistema misto. Mas ele, a médio prazo, vai se tornar mais veloz e melhor. E a tecnologia 5G, ela só é implementada nessas cidades após um leilão que movimentou mais de 46 bilhões de reais. Fábio, conta mais detalhes desse leilão para a gente e o que o governo exigiu como contrapartida. Olha, o leilão ele deve ser celebrado, foi muito interessante. Agora, a gente precisa entender o que está nesse leilão. Primeiro é que não é 46 bilhões. É 10 bilhões ali em caixa e 37 bilhões em coisas que as empresas que compraram vão ter que fazer. E nisso você tem que cabear a estrada com fibra ótica, conectar cidades pequenas, conectar as escolas, conectar o campo. Existem várias contrapartidas que são importantes e são necessárias e são bem desenhadas para que todo mundo tenha acesso à internet e que a internet baixe de preço sempre. Agora, isso depende que as empresas elas cumpram com aquilo que elas se comprometeram. A tradição do Brasil é que, como são empresas muito grandes, elas não cumprem da forma mais rápida. E aí a Anatel tem que sempre fazer aquele esforço de fiscalização. Então, as contrapartidas são muito boas. Talvez ali em 5, 10 anos a gente tenha estradas conectadas, campos conectados com 5G. Isso é excelente, mas tem que ficar de olho, porque o histórico do Brasil é conecta aqueles lugares que tem mais dinheiro e é mais fácil e não conecta aqueles outros que são mais difíceis. Estradas, por exemplo, são muito difíceis de serem conectadas. Ou seja, conforme o acordado, aquelas pequenas e médias cidades, aqueles mercados que não são tão atrativos do ponto de vista financeiro, eles também serão cobertos com a nova tecnologia. Essa é a dificuldade que a gente tem na telecomunicação em geral. Há um grande incentivo para aquelas áreas mais ricas, que tem mais pessoas, mas as áreas mais distantes, com menos pessoas, não tão ricas, têm menos. Toda cidade é um exemplo disso. Ali no centro, a internet pega melhor. Você vai ali 5 quilômetros para uma área que tem menos pessoas, a internet já não pega tão bem, ou vira 3G, alguma coisa assim. Mas sabemos, Fábio, há obstáculos. Quais são esses entraves que desaceleram a implantação do 5G por aqui? Olha, a primeira coisa que desacelera é o dólar. Por quê? Porque o Brasil não tem uma fábrica, uma indústria de tecnologia 5G. Tudo tem que ser importado.
Quanto mais caro o dólar, mais caros são esses equipamentos, e o dólar subiu e não tem previsão aí de baixar. Então, instalar o 5G tende a ser mais caro do que o 4G. Outro desafio é a própria característica do 5G. Para o 5G ele ser mais rápido, para ele poder ter mais internet, as antenas têm que ser mais perto uma da outra. Elas perdem força mais rápido. Isso significa o quê? Você precisa de mais equipamento. Mais equipamento significa mais custo, e também com a realidade de cidades e municípios do Brasil, tem aí a lei da antena que melhorou um pouco a instalação, mas ainda não é a coisa mais ágil de ser feita. Mais antena, mais tempo. E por último, a gente tem que lembrar do Covid. O Covid fez uma grande disrupção aí nas cadeias de suprimentos. Então, fibra ótica e processadores, que são duas coisas necessárias para você ter o 5G, ou estão escassas ou subiram muito de preço. Tudo isso indica que o 5G vai chegar, ele vai ser revolucionário, ele só não vai ser tão rápido quanto a gente tem a expectativa que seja. Vai levar alguns anos aí. Você falou da lei das antenas, Fabro. Foi sancionada uma lei conhecida como silêncio positivo, que autoriza a instalação de infraestrutura de telecomunicações em áreas urbanas, caso o órgão competente não se manifeste em 60 dias. Em outras palavras, Fabro, e até traduzindo aqui pra gente o que temos agora do ponto de vista legal em vigor, em que medida que essa lei do silêncio positivo consegue acelerar a implantação da tecnologia 5G no Brasil? A lei de silêncio positivo, ela é uma boa notícia para a conectividade à internet. O que acontece? Por causa da burocracia, por causa de várias coisas, é lento a instalação. A lei, passada super recentemente, o que ela vai fazer é de que, na dúvida, se não houver deliberação, está valendo a inovação. Vale a decisão de você poder instalar a antena. É claro que tem regras a serem cumpridas, mas isso evita com que haja um prolongamento indesejável ou injustificável dos prazos. O resultado da lei de silêncio talvez seja um processo que a gente vem lá desde quando a gente negociou as contrapartidas do orelhão e várias outras coisas. É como é que a gente vai melhorando esse arcabouço regulatório, essas regras que facilitam com que a inovação ela seja mais barata para todo mundo. Fabro, mais uma vez, obrigada por estar conosco aqui no Item Mais, sempre de uma forma muito objetiva, muito clara, desvendando aí as questões da tecnologia pra gente. Obrigada, Fabro, até uma próxima. Até uma próxima, obrigado. O 5G está disponível em 80 países. Outras 70 nações têm investimentos na área. Os dados são da Associação Global de Empresas de Tecnologia Móvel. A empresa Ericsson projeta que mais de 1 bilhão de pessoas terão acesso à rede de quinta geração até o fim do ano. Para se ter uma ideia, o 4G precisou de 6 meses a mais para atingir a mesma marca. A implantação das redes nos últimos meses, né? O Brasil realizou o leilão de frequência em novembro e nós estamos assistindo aí a implementação das redes que vai chegar nas capitais até o final de setembro. Mercados importantes como o México e a Argentina ainda estão refinando as discussões sobre o espectro de frequência e devem fazer seus leilões agora no segundo semestre. Na segunda parte desse episódio, vamos falar sobre essa corrida pelo 5G e os impactos econômicos da nova tecnologia. Para isso, recebemos Luca Belli. Ele é coordenador do Centro de Tecnologia e Sociedade da Fundação Getúlio Vargas. Luca, bem-vindo ao Item Mais. Obrigado pelo convite. Luca, a gente quer entender como está esse processo de implementação do 5G aqui no Brasil. Estamos num período de ameaça de recessão econômica global, ao mesmo tempo em que faltam alguns componentes, principalmente semicondutores, devido à retomada das atividades, ainda num efeito da pandemia de Covid-19. Em que medida esses fatores acabam impactando a implementação da tecnologia por aqui? Esses problemas geopolíticos e também de abastecimento das demais empresas que precisam construir, estruturar todas essas novas infraestruturas de 5G são somente mais um elemento de complexidade na complexidade estrutural da arquitetura do 5G. O que é interessante destacar é que o 5G não é simplesmente uma simples atualização de software. O 5G é uma estrutura, é uma arquitetura completamente diferente do 4G e do 3G. Portanto, para que seja verdadeiramente acessível, é necessário construir uma arquitetura, uma estrutura, uma infraestrutura completamente nova. É necessário não somente ter aquelas novas estações rádio que atuam basicamente como roteadores para divulgar os sinais
do acesso móvel à internet, mas também conectar todas as estações com fibra. A qualidade do sinal do 5G é diretamente proporcional à qualidade da rede, mas toda essa rede é uma rede nova. Todas essas células, ou essas estações rádios, que chamam também células, que atuam como roteadores, devem ser ainda construídos, estão sendo construídos nesse momento e tem um custo muito elevado. E como você destacou também, esses problemas geopolíticos, ainda os últimos problemas dos anos pandêmicos que estamos vivendo, geram um enorme atraso. De um lado, por causa dessas dificuldades de comércio e de abastecimento das empresas que precisam desses equipamentos que com frequência são produzidos no estrangeiro, mas do outro lado também porque tem um custo muito elevado. Então, é uma rede nova ao 5G. Como eu destaquei, não é simplesmente um update do software do 4G. Não, são dois tipos de rede completamente diferentes. Nesse sentido que as previsões de acesso a 5G e de adoção de 5G não podem ser particularmente otimistas, porque, na verdade, o que vai acontecer daqui aos próximos 5, 10 anos, alguns lugares, nas áreas de mais alta renda das maiores capitais brasileiras, a gente vai ter acesso ao 5G, mas a maioria das pessoas não vai ter acesso ao 5G. Até essa é uma questão não somente de atraso, uma questão econômica, não tem retorno no investimento em áreas rurais, porque ninguém vai ter a capacidade econômica de comprar o smartphone novo 5G, então vai ter muito menos rede 5G nas áreas rurais. Não é simplesmente essa a questão. É a questão também que o 5G almeja principalmente a automatização da indústria, da agricultura, dos transportes, porque o 5G é pensado principalmente com a automatização da economia, a internet industrial, na cabeça, não como consumidor que vai baixar um filme de 20 GB em 20 segundos no celular. O principal objetivo do 5G é a automatização da indústria. E aí você traz para a gente, Luca, que de fato a implementação dessa tecnologia ela é cara. Nesse momento de extrema insegurança econômica, esse pode ser um obstáculo para a implementação aqui no Brasil? Então, na verdade, como eu estava destacando, é muito otimista pensar que o 5G seja implementado rapidamente. Mas até no planejamento governamental é destacado com muita transparência o fato que o 5G chegará em todas as cidades brasileiras até 2029. Ou seja, estamos falando daqui quase 10 anos, 7 anos. O governo sabe muito bem que não é algo que vai acontecer rapidamente. E até eu acho muito bizarro falar da chegada do 5G, porque o 5G não chega no Brasil de avião e depois se espalha sozinho. O 5G é uma tecnologia que precisa de investimentos extremamente elevados para ser implementado, como eu destaquei antes. Não é simplesmente uma conexão por fibra, mas também a conexão de todos esses roteadores, essas células, dessas estações rádios novas, mas também, de outro lado, precisa também do lado do consumidor para a adoção pelos consumidores de enormes investimentos. Com o seu celular, com o seu smartphone, a menos que não seja um smartphone de última geração, você não vai poder ter acesso ao 5G. Ou seja, você vai precisar de trocar o seu smartphone, comprar, o último modelo de smartphone, então um investimento. De outro lado, o 5G para o consumidor vai ser interessante para todos aqueles novos aplicativos de realidade virtual, realidade aumentada, mas aí também você precisa comprar o headset para a realidade virtual, que são $500, são quase R$3.000, então não é para qualquer bolso. Mas um ponto interessante para destacar, não é mencionado em nenhum debate sobre o 5G, é que, tudo bem, com o 5G você pode baixar um vídeo de 20 GB em 20 segundos, enquanto agora com 4G você demoraria meia hora. Mas 20 GB hoje em dia custam R$60. Então, hoje em dia os planos não são categorizados para acesso 3G, acesso 4G ou acesso 5G. São todos baseados no consumo de dados. Então, se você consuma 20 GB por mês, paga R$60. Se você consuma 20 GB em 20 segundos para baixar um vídeo, significa que você vai precisar de planos muito maiores dos planos que temos nesse momento, e considerando os valores, os preços dos planos no Brasil nesse momento, se você quiser pelo menos um plano de 100 GB para
começar a aproveitar um pouco da sua conexão 5G, hoje em dia o custo são R$400 por mês. É caro para a implementação e é caro também para o consumidor ter acesso à tecnologia. Exatamente. Tem custos que não estão sendo mencionados em todos esses anúncios bombásticos sobre a chegada do 5G. Não está sendo mencionado que os custos de implementação da tecnologia são extremamente elevados, então vai demorar pelo menos 5 a 10 anos para que haja uma adoção em escala. Do lado das operadoras, que devem enfrentar esses custos para criar a infraestrutura nova. Do lado do consumidor também, porque o consumidor vai precisar utilizar smartphone de nova geração, headset de nova geração, plano muito mais caro, então é uma minoria muito reduzida que vai poder aproveitar do 5G, ainda mais, porque, mais uma vez, é suficiente olhar a história da conectividade no Brasil. Os investimentos são feitos principalmente nas áreas de alta renda, que são já muito bem conectadas. Então, é altamente improvável pensar que essa chegada do 5G seja uma chegada universal em todas as áreas. Claramente, as áreas de mais baixa renda, ou as áreas rurais, que sequer têm acesso a 3G, 4G até, o sinal 4G ainda muito fraco hoje em dia, não vão ter com certeza 5G nos próximos 2, 3 ou 4 anos, talvez em 5, 10 anos. Então aí eu acho que é bom temperar o entusiasmo com uma boa dose de realismo e de pragmatismo. Da forma como foi acertado o leilão, isso não garantiria o acesso a essas pequenas cidades ao 5G? Garante o acesso, mas não está marcado em nenhum lugar que é um acesso universal. Ou seja, vai ser criada ou se vai ser implementada e criada a estrutura 5G em todas as cidades até 2029. Porém, não estamos falando de cobertura universal, primeiramente. Em segundo lugar, mais uma vez, eu acho que estamos esquecendo que a tecnologia 5G foi criada, a diferença entre os 3G e o 4G, ou entre o 2G e 3G, é que na cabeça dos desenvolvedores, das empresas que criaram os padrões técnicos para esse avanço geracional da segunda, terceira, quarta geração, tinha o consumidor. Tinha o usuário de internet móvel, então o objetivo era aprimorar a qualidade, menor latência, maior banda passante. O usuário, o consumidor tinha um melhor serviço, um melhor acesso à internet e mais serviços, tipo Uber, iFood, todos esses serviços que foram criados, que foram possíveis, capacitados, facilitados, graças ao aumento de qualidade no celular pelo consumidor. O 5G não tem o consumidor como objetivo principal. O objetivo principal do 5G, claro, o 5G proporciona uma maior qualidade, uma maior banda passante, menor latência para o consumidor. Mas a pegada do 5G é a internet industrial. O 5G permite a interconexão de alta qualidade, baixa latência de objetos conectados, a chamada internet das coisas. Carros conectados, robôs, sensores, para automatização de indústria, de agricultura, de transporte. Esse é onde vão ter todos os maiores investimentos, ao meu ver, nos próximos 2, 3, 4 anos no 5G, a automatização da indústria. E aí você também diz pra gente, Luca, que o foco são as grandes cidades nessa implementação do 5G. Porém, Rio de Janeiro e São Paulo ainda não dispõem da tecnologia. O próprio conselheiro da Anatel, que preside aquele grupo de implementação do 5G no Brasil, ele mencionou que Rio e São Paulo são sempre mais complicadas. Por quê, Luca? E em que medida essa declaração dele conversa com a limpeza de faixas para a implementação do 5G feita por esse grupo? Então, essa é mais uma complicação do 5G, que, diferentemente das gerações precedentes, o 5G utiliza faixas de espectro radioelétricos, ondas, diferente para a transmissão de sinais, que permitem uma maior transmissão de sinais, por isso que tem uma capacidade, uma banda passante maior, uma latência menor, ou seja, uma melhor qualidade de serviço. Aí o problema é que esse espectro, que principalmente as frequências de 3.5 GHz, está na dita banda C. Essa banda C é a mesma banda no qual tem, nesse momento, a TV aberta via satélite. Então, quando você acessa a TV aberta usando parábola e antena satelitar, você utiliza essa banda 3.5 que foi leiloada para o uso de 5G. Então, essa limpeza de espectro, o que significa? Significa que, para evitar que haja interferência da TV aberta via satélite com o 5G e do 5G com a TV aberta, ou seja, que os dois serviços finalmente sejam de qualidade ruim, porque poderia acontecer uma interferência utilizando a mesma
banda C, está acontecendo uma migração da TV aberta via satélite para uma outra banda chamada banda QU, um outro tipo de espectro, digamos, mas para facilitar essa migração, o que está acontecendo, basicamente, as operadoras estão facilitando essa limpeza de espectro, ou seja, distribuindo esses kits que permitem essa migração. São basicamente parábolas novas que permitem essa migração da TV satelitar aberta da banda C à banda KU. Essa migração, a rapidez dessa migração depende, primeiramente, da disponibilidade desses kits. Toma tempo, até porque aconteceram atrasos na chegada desses kits, então foi mais um atraso. E depois, claramente, tem muitas mais pessoas que podem se beneficiar, que são beneficiárias desses kits em grandes cidades como Rio e São Paulo. Então, a maior demografia dessas cidades, que tem milhões de pessoas, claramente é muito mais, uma quantidade de pessoas que precisam desse kit muito maior dos habitantes de Belo Horizonte ou João Pessoa. Então, é por isso que essas cidades um pouco menores estão recebendo, essa limpeza do espectro está acontecendo mais rapidamente nessas cidades menores de tamanho que o Rio e o São Paulo. Por quê? Porque no Rio e São Paulo você precisa de muito mais. Porém, apesar de ter esse atraso devido ao tamanho maior de Rio e São Paulo, os investimentos depois claramente serão nas áreas, não estou falando da cidade toda, de toda a cidade do Rio ou toda a cidade de São Paulo, mas nas áreas de mais alta renda. Porque, mais uma vez, os consumidores que podem se permitir o luxo de comprar um smartphone novo, pagar R$400 por mês, são consumidores de mais alta renda. Para finalizarmos, Luca, há uma previsão de que até o fim de setembro as operadoras devem ativar o 5G. Elas têm obrigação. Pelo que estamos acompanhando, esse é um prazo razoável? Eu acho que é um prazo razoável para que haja alguma ativação do 5G. Mais uma vez, eu acho que precisamos entender que quando falamos de chegada do 5G ou ativação do 5G, são conceitos muito flexíveis, né? A chegada do 5G ou a ativação do 5G não significa que da noite para o dia todo mundo, em qualquer lugar do Brasil, vai ter acesso ao 5G. Para essa adoção em escala, precisamos para pelo menos 10 anos. 5 a 10 anos, pelo menos. E, mais uma vez, como eu falei antes, os maiores beneficiários do 5G nos próximos anos serão o setor da indústria, da agricultura e dos transportes. Não é uma coincidência que haja um bom investimento de novas estações 5G, de células 5G nas rodovias. Por que você acha que há esse investimento nas rodovias? Porque todo mundo vai comprar um Tesla elétrico nos próximos 2 anos? Claro que não. Porque o investimento que já está sendo planejado é a automatização dos transportes rodoviários, que nesse momento são extremamente caros. Quando falamos de veículos autônomos que vão ser conectados por 5G, não é simplesmente o carro elétrico, o Tesla elétrico. São caminhões elétricos, são tratores elétricos, ou seja, setores inteiros da economia que serão automatizados graças ao 5G. Vai criar muitas vantagens em termos de produtividade, mas também vai criar muito desemprego, porque a automatização significa que o caminhoneiro que antes trabalhava dirigindo o caminhão, ou o fazendeiro que trabalhava dirigindo o trator, vai ser substituído por um robô. Luca, mais uma vez, obrigada por estar conosco aqui no Item Mais, esclarecendo todas as questões do 5G aqui com a gente. Obrigada, até uma próxima. Muito obrigado, um abraço. E assim encerramos o Item Mais de hoje. Amanhã estamos de volta com outro assunto. Até lá. Com a minha apresentação, Carol Nogueira, este podcast foi produzido pela Maremoto para a CNN Brasil. Roteiro e pesquisa, Lucas Scherer. Revisão editorial Maremoto, Amanda Mira. Pauta e produção, Danilo Santana e Cecília Fernandes. Edição e sonorização, Roberto Rudney. Coordenação geral, Paula Weinberg e Felipe Gomes. Coordenação de produto, Verônica Schneider. Coordenação editorial, Diego Toledo. Você também pode ouvir o Item Mais no site da CNN Brasil e aproveite para conhecer os nossos outros programas em áudio. Acesse cnnbrasil.com.br/podcasts.